Bom, gente, tá todo mundo em alerta desde ontem, né? Nós tivemos o pouso. Eu vou dar para vocês os horários, eu vou dar para vocês os detalhes, depois a gente vai ler as notícias, mas tá tudo muito estranho, tá tudo muito complicado. Vocês estão vendo na tela. É um avião tipo Boeing, mas é uma aeronave militar, sem identificação, que estava sendo monitorada por mais de 9.000 pessoas ontem nos sistemas de rastreamento digital. Notícia que foi dada primeiro pelo jornal o Globo, depois já estava na Zero Hora, já estava nos veículos de Porto Alegre. Um avião que já foi usado em operações da CIA, pertencente ao exército americano, pousou depois de sair de Nova Jersey, passando por Porto Rico, pousou ontem em Porto Alegre e depois foi para São Paulo. E a gente não tem mais tantas informações além dessa. A última informação que nós temos é que o Ministério da Defesa, gerido pelo senhor José Múcio, autorizou o pouso dessa aeronave em Guarulhos. A gente sabe que estão sendo feitos exercícios militares na fronteira com a Venezuela. O Trump está deslocando efetivo militar em cima de estados que não têm simpatia pelo seu governo. É tudo muito preocupante, gente. É tudo muito preocupante. Um avião desse tamanho estava circulando no nosso território e eu não sei o que esse avião veio fazer aqui. A maioria dos veículos deram a notícia, mas me espantou muito ontem os jornais não terem dado isso na capa. Isso me espantou pra caramba, gente. Eu acho que isso aqui é prioridade na notícia. E assim, se a gente não consegue relatar os eventos sem explicação nesse país, eu não sei até onde vai o interesse de bajular, então, os Estados Unidos. Porque tá um negócio assim, a nossa soberania está sendo tratada como qualquer coisa. Eu tô até checando aqui, olha só. Esse avião não tá na capa da Folha. Esse avião era para estar na capa de todos os jornais. Todos os jornais. Isso aqui tá muito mal explicado. Ó, não tá na capa da Folha. Primeira página da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, maior jornal paulistano, já foi considerado o maior jornal do país. Não tem nada. Nada. Tem Odete Reutemann na capa. Tá muito esquisito isso aqui. Vamos ver na capa do Estado de São Paulo, que deu a informação, inclusive, do Ministério da Defesa. Veja, tem profissionais sérios dentro desses veículos, tá? Mas, também, nada. Nada. Tem gente escondendo essa notícia. E assim, aqui vocês não verão notícia escondida, mas tá muito esquisito isso aqui, tá muito mal explicada essa história. E assim, nada me leva a crer. Não quero entrar em teorias da conspiração, vejam bem. Mas nada me leva a crer que isso aqui é de graça. Tá tudo muito estranho, gente. Tá tudo muito estranho. A gente tá vendo uma possibilidade agora do conflito Ucrânia e Rússia se encerrar. Infelizmente, está acontecendo um genocídio na faixa de Gaza. E aí o Trump começa a olhar para os seus vizinhos latino-americanos. Intimida o Canadá, intimida o México, além dos latino-americanos, e começa a olhar a gente como quintal. E tal como quintal, ele quer domesticar as pessoas que estão aqui. Já está em contato com lideranças de direita em alguns países da América Latina. Bolívia, a gente está vendo essa virada agora com a derrota
dos grupos de esquerda que venceram na Bolívia nos últimos anos. Derrota, sobretudo, com a retirada do Evo Morales do pleito. Então, meus caros, tá tudo mal explicado, tá tudo mal colocado, no momento em que nós temos o ministro Flávio Dino. Ministro Flávio Dino teve a coragem de peitar a lei Magnitsky e dizer para as pessoas que não vai tolerar, não é para tolerar o uso de uma lei americana no nosso território nacional. A palavra de ordem tem que ser soberania já. Tem que ser soberania ou correr o risco da gente ter o país com mais aviões como esse aqui. O nosso risco é esse. Quem que os Estados Unidos pensam que são? O Brasil, gente, tem que ser tratado com respeito. O Brasil tem as maiores reservas naturais do mundo, algumas das. E outra, os Estados Unidos acham que eles podem fazer o que eles quiserem com o mundo, que o mundo tem que ceder, que a China tem que ceder. As coisas mudaram. E cadê os outros países também se preocupando com o Brasil? Veja bem, não pelo Brasil, a gente sabe que cada país tem que se atender aos seus próprios interesses. Mas qual é a vantagem? Qual é a vantagem dos Estados Unidos fazerem palhaçada no nosso território? Para a China, para a Rússia, para a União Europeia. A União Europeia vai aceitar ser humilhada até quando? Até quando? Porque é uma humilhação atrás de outra. Ele vai para o Alasca, se encontra com o Trump e ele humilha quem? A União Europeia. O Brasil precisa ser reforçado. Eu quero saber o que o presidente Lula vai falar hoje. Dessa história ultra mal explicada e que agora a gente está sabendo, pelo menos segundo o jornal Estado de São Paulo, não sei se a notícia vai ser desmentida nas próximas horas, mas a gente está sabendo que o Ministério da Defesa do governo Lula autorizou que essa aeronave pousasse em Guarulhos. Uma aeronave toda branca, lisa. Tem uma bandeira dos Estados Unidos só, discretamente colocada ali, indicando que é um avião militar. Segundo eles, transportando diplomatas do consulado americano. Então, a gente tem uma nota da Fraport, a gente tem uma nota do aeroporto de Guarulhos. Não temos uma resposta do governo americano formal. Os bolsonaristas estavam ontem fazendo terror com isso. Um avião que foi usado pela CIA. Um terror desumano. Eles estavam fazendo esse tipo de bagunça lá dentro. E a gente viu isso acontecer. Aos olhos de todos. Com ninguém fazendo nada. Com ninguém fazendo absolutamente nada. Ontem eu estava acompanhando essa história ao vivo. Com os amigos ali também indo atrás das informações. Um pega daqui, outro pega dali, outro confirma. Não adianta ligar para a China, não, ô Luiz Pérez. Os Estados Unidos tem que respeitar. Os Estados Unidos precisa tirar o Trump do poder, gente. Se o Trump continuar no poder, o mundo está em risco. Eu não estou de brincadeira. O Dino está peitando o Trump e aí eles mandam um avião. Um avião que foi usado pela CIA. Vou até colocar isso no título do nosso editorial. Aqui, ó. E a gente vai falar da coluna do Reinaldo Azevedo hoje também, falando a respeito da decisão importantíssima do... Isso aí, gente. Mandei já a capa do nosso editorial. E a gente tá lidando com isso, gente.
A gente está lidando com a nossa soberania, eles estão testando os nossos limites com um agente infiltrado lá dentro. Um agente infiltrado lá dentro chamado Eduardo Bolsonaro. Chamado Eduardo Bolsonaro. É uma coisa para a gente colocar na cabeça, uma coisa que vocês precisam entender, tá? No inquérito do golpe, quem queria mais dar o golpe militar no Brasil em 2022, 2023, não era o Bolsonaro era o fantoche de ocasião. O golpe ia ser dado por comando e por intervenção direta do Braga Neto. Eram os militares que estavam interessados. Os maiores interessados em que Lula não assumisse o governo. Não todos os militares. Não, fica aí, Dunia. Imagina, querida. Fica aqui, fica com a gente, vamos subir. E veja bem, gente, eu tô falando todas essas coisas, não é pra gente se desesperar, não é pra gente perder a esperança. Não é isso. Vejam, a minha missão como jornalista é dar notícia para vocês. A esperança nossa tem que ser entender que nós não estamos em 1964. Será que nós não estamos subestimando? Eu acho que estamos. Alguns de nós, sim. A comunidade aqui, não. Vocês não estão subestimando tanto que vocês estão preocupados. A Dunia está preocupada. Eu acho que não tem ninguém aqui subestimando nada. Outras instâncias do Brasil, sim. O Brasil está seguindo a vida, né? Ontem teve a aprovação de urgência do projeto do Felca, o Nicolas berrou. Foi até cômica a cena. Mas então, ninguém tem essa informação, Nivaldo. Ninguém tem essa informação. Eu só tenho a informação que o Ministério da Defesa autorizou o pouso desse avião. Eu não sei o que aconteceu lá dentro. Estava conversando ontem com as meninas do Meteoro. Eu falei para a Sofia, eu falei, olha, Sofia que tá de férias e ficou acompanhando esse negócio com a gente. Tem os horários aí de intervalo. Será que o avião foi abastecer? Será que o avião foi isso? E não tem transparência. O que tem é a deputada Fernanda Melchiona ontem cobrando transparência de quem estava por trás desse avião. Eu quero saber o que aconteceu com esse avião. Eu quero saber o que ele veio fazer aqui. Ah, mas você não tem que saber de tudo. Não, pera um pouquinho. Um avião sem identificação, um avião que foi usado pelas forças da CIA. A CIA, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Aliás, é o que eu queria trazer para o editorial desde o começo. Eu já entrevistei um ex-agente da CIA. Vou falar disso nas outras lives, mas aqui estou falando para vocês em primeira mão. Eu entrevistei um ex-agente da CIA chamado John Kiriakou. Pretendo entrevistar ele de novo em algum momento, mas é difícil. E o John me falou claramente o que a CIA faz. A CIA faz operações pesadas de dinheiro, bota dinheiro aqui, tira dinheiro ali, e eles fazem operação de limpeza. Eventualmente matam pessoas. Eventualmente somem com outras pessoas. O recrutamento deles é ultra sofisticado. Eles pegam alunos inteligentíssimos das faculdades. São pessoas que conhecem os segredos do Estado. Então é isso. Estavam levantando essa informação, né? Esse avião poderia estar aqui para levar o Bolsonaro, abrir o olho e desconfiar de tudo. Não sei se para levar o Bolsonaro, acho que aí talvez seja, a gente não sabe. E isso é muito importante nesse momento, gente. O avião foi para São Paulo, tá, Adriana? Ele pousou. A gente viu ao vivo ontem. Ele pousou, vou dar para vocês os horários. Ele chegou em Porto Alegre às 5 da tarde. Nós tínhamos a notícia, inclusive a dar o crédito até. Quem me avisou da notícia foi a Xanda, que viu no Vinícius Betiol, mas já estava circulando no Globo. A gente tinha notícia por volta das 19 de ontem. Às 20 da noite, ele decola de Porto Alegre. Às 21, quase 10 da noite, ele chega em São Paulo. Então, e é isso. 64, exatamente, Xanda. 64 tinham aviões da CIA e a desculpa era a mesma, transporte de funcionários. Não pode ser só isso, gente. Não pode ser só isso. Veja, eu não estou sendo alarmista. Eu acho também que o Trump, ele brinca com o nosso horror. Ele brinca com isso, e o John também falou isso. A CIA também serve para fazer operações de intimidação.
Claro que é para fazer operação de intimidação. É para achar que a gente não vai ter eleição em 26. É para achar que a gente não vai ter como eleger o Lula em 26. E nós temos que eleger o Lula. Nós temos que brigar pelo nosso campo político, pela emancipação desse país. Nós temos que evitar que a nossa soberania seja afetada. Por isso que eu falo, precisamos de parcerias com outros países. E eu aposto que isso está na mesa de negociações do governo brasileiro. A gente precisa de proteção, a gente precisa ter medidas a serem tomadas. A Rússia fez operações na Venezuela. E não é à toa que os Estados Unidos agora estão lá intimidando na Venezuela. Gente, a gente está vivendo tempos difíceis. Eu entendo a galera que fica de baixo astral. Entendo mesmo, não é fácil. Não é fácil para mim estar aqui falando isso para vocês. Queria ter uma notícia melhor, queria dizer, não é nada disso. Estamos viajando. Teoria da conspiração. Mas vocês viram, não está na capa dos jornais. Não está na capa dos jornais. E quando a parte da imprensa silencia, isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso não pode existir. Isso não pode existir. E a missão do jornalismo nesses aspectos, gente, a gente não pode fazer muita coisa. Mas a missão do jornalismo nesses aspectos é contar para vocês a verdade, tentar chegar ao máximo possível diante da verdade. Entender como funcionam esses órgãos de inteligência. Entender como, sim, nós somos ameaçados por um imperialismo internacional. Entender, sim, que o presidente Lula está sendo um esteio de estabilidade mínima nesse país. E que o Bolsonaro quase nos atirou no caos. E que Bolsonaro tem que ser preso. Nós temos que fortalecer Alexandre de Moraes. Nós temos que fortalecer a Suprema Corte. É dramático, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Filme de Walter Salles, vencedor do Oscar. Pois é. Então, eu não sei se o Lula não sabe. O Lula pode ser que saiba. Nós não sabemos. Mas o Múcio, de fato, autorizou. E aí é o que eu volto a dizer para vocês. Não estou atacando o presidente da República, pelo contrário, eu acho que ele é o defensor da nossa democracia, mas eu quero que o Lula dê explicações. Alguém tem que explicar o que está acontecendo. O Boulos denunciou que o governador Tarcísio de Freitas estava fazendo interações com o governo americano sem a ciência do governo federal. Está na imprensa, está nos jornais. Todo mundo sabe disso. Então, meus caros, minhas caras, tempos bicudos, tempos complicados. Tempos complicados exigem uma mídia séria como a nossa. Eu aposto que vocês estão vendo essa notícia prioritariamente aqui com nós, os independentes. Nós temos uma meta de R$200 e de 2 membros. Não é muita coisa, mas é o necessário para a gente fazer o trabalho em que eu estou botando a minha carinha aqui para falar a respeito disso. Eu estou correndo risco e a gente precisa fortalecer o nosso trabalho. Nós já fomos censurados, nós pagamos um preço alto por dizer a verdade aqui para vocês e a gente precisa de toda a ajuda para fazer o nosso trabalho com a maior precisão possível. Então, se você puder mandar um superchat agora, de qualquer valor, como fez a nossa queridíssima Pisci Dalari, faça essa contribuição e a gente consegue fazer bem aqui o nosso trabalho. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante você
é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.